Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, a vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar. Estão aqui diversos irmãos e irmãs que vieram rezar pelos seus entes queridos, diversas intenções sobre o altar, pelos nossos irmãos que partiram para a vida eterna. Em nome da nossa comunidade, as nossas condolências, na nossa oração pelo descanso eterno destes irmãos e irmãs. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe e advogada, os acolha em seus braços e alcance de seu Filho Jesus a graça de acolhê-los na casa do Pai. Por estes irmãos e irmãs suplicamos com confiança filial: dai-lhes, Senhor, descanso eterno, e a luz perpétua se ilumine. Descansem em paz. Amém. Aos que nos visitam nas quartas-feiras, nós usamos este espaço da homilia para refletir sobre algum aspecto da nossa fé. Nós costumamos chamar este momento de catequese, e estamos meditando ao longo deste ano sobre o ano da misericórdia. Tendo percorrido o caminho das obras corporais de misericórdia, estamos agora trilhando a estrada das obras de misericórdia espirituais. E hoje meditaremos sobre o quão bom e misericordioso é ensinar os ignorantes, no sentido da palavra que não seja pejorativo, no sentido da palavra mesmo. Aquele que ignora, aquele que não conhece, e por não conhecer, não vivencia, não vive a fé tão profundamente quanto poderia. Há alguns anos li um artigo do Padre Zezinho muito interessante, intitulado Penduricalhos da Fé. O Padre Zezinho refletia sobre como muitas vezes os católicos usam objetos de devoção como se amuletos fossem. Esta medalha é poderosa, este terço me protege, esta oração aqui afasta todos os males, e assim por diante, como se determinados objetos de devoção ou algumas práticas não passassem, no fundo, de uma simpatia ou de uma magia com um verniz de cristianismo, com um nome piedoso, talvez, mas que em nada se diferencia de outras práticas, de outras religiões pagãs, ou, enfim, de práticas que de cristianismo tem muito pouco. O Papa João Paulo II
de saudosa memória, na sua encíclica sobre a fé e razão, dizia: é ilusório pensar que, tendo pela frente uma razão débil, a fé goze de maior incidência. Pelo contrário, cai no grave perigo de ser reduzida a um mito ou superstição. A fé, quando não é profundamente conhecida, ou desemboca num radicalismo, num fundamentalismo, ou num pietismo, ou num espiritualismo, ou enfim, em extremos que, ao invés de nos aproximarem de Deus e nos tornarem discípulos do Senhor, nos fazem praticantes de uma série de gestos ou portadores de uma série de, usando as palavras do Padre Zezinho, de penduricalhos da fé, que não transformam o nosso coração. Muitos pensam assim que, bom, a religião está de mãos dadas com a ignorância, porque quanto mais ignorante for um povo, uma cultura, determinada parcela da população, mais facilmente aquela população pode ser ludibriada, manipulada, e é verdade. Quanto mais ignorante for a pessoa, mais fácil de enganar, mesmo usando o nome de Deus. Prova disso são diversas, entre aspas, religiões que existem por aí, as quais não interessa que as pessoas tenham um mínimo de inteligência ou questionem as razões de ser desta ou daquela prática. Como uma pessoa certa vez me contou que, ao fazer demasiadas perguntas para o pastor da sua igreja, o pastor a expulsou dizendo que ela estava possuída pelo demônio. São Pedro nos provocava, na sua primeira carta, a darmos as razões da nossa esperança. Precisamos conhecer profundamente a nossa fé, porque nada há de ilógico ou de inconstante na genuína fé cristã. Eu digo genuína porque existem muitos cristianismos por aí. São João Paulo II dizia que a fé e a razão são as duas asas que permitem o ser humano alcançar as alturas da santidade. Sem um ou sem outro, desculpem a expressão, o ser humano fica desasado e não alcança as alturas. Muitas vezes as pessoas abandonam a fé cristã católica por desconhecê-la, porque se a conhecessem profundamente, não teriam como não se apaixonar. Porque Nosso Senhor diz de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, quanto mais procuramos a verdade sobre todas as coisas, sobre todas as realidades, sobre todas as dimensões do ser humano, necessariamente toparemos com Nosso Senhor. Foi assim com os grandes gênios da história da humanidade, entre eles Agostinho, que justamente por conta do uso da razão, da busca da verdade, encontrou o Senhor. Então nunca tenhamos medo de procurar a verdade, de querer saber a razão. Às vezes nós preferimos ficar na ignorância, porque em determinadas situações da nossa vida é cômodo. Já citei o caso aqui de uma palestra que fui dar a um grupo de casais sobre determinado assunto, ao final do qual, depois de tratar exaustivamente sobre aquele assunto, era sobre planejamento familiar, porque eu não gosto dessa história pode ou não pode. Eu gosto de entender por que sim e por que não. Então tentei responder aos porquês de a igreja ensinar tais verdades e por que de a igreja não incentivar determinadas práticas. Ao término dessa palestra, eu disse para os quase 70 casais que lá estavam: até esta noite, qualquer um dos senhores que aqui está, se vivia no erro, não tem culpa moral,
se não sabia que estava no erro. A partir de hoje, pode ser responsabilizado moralmente, porque sabe o que é o certo e o que é errado e o porquê. E um senhor muito amigo levantou a mão em tom de brincadeira, mas revelando uma verdade, disse: padre, se eu soubesse, eu não tinha vindo hoje à noite. Em determinados aspectos, o ser humano prefere ficar na ignorância, porque, enfim, vai vivendo do jeito que tem vivido e como sempre viveu e vai continuar dali para frente. Por que digo tudo isso? Porque ensinar a pessoa, o irmão, a irmã, sobre os aspectos mais profundos da nossa fé implica, antes de tudo, que nós tenhamos o mínimo de conhecimento. E o quão triste é quando um irmão, uma irmã de outra confissão religiosa, com meia dúzia de versículos bíblicos decorados aleatoriamente, nos deixam desarmados e não sabemos mais responder os porquês. Significa que ainda precisamos trilhar um longo caminho. Daí a necessidade de conhecermos a nossa fé, estudarmos a Sagrada Escritura, estudarmos o Catecismo, estudar a moral, estudar a liturgia, estudar a dogmática, enfim, todas as áreas de conhecimento que dizem respeito à nossa relação com Deus e com o próximo, estudar a antropologia, estudar a filosofia. Porque quanto mais soubermos que Deus afaste de nós a soberba, o orgulho, quanto mais soubermos, melhor vamos poder servir o irmão. Mais luz poderemos transmitir ao irmão. É uma grande obra de misericórdia levar a luz para aqueles que estão nas trevas. A ignorância em nenhuma circunstância é uma bênção. A ignorância em nenhuma circunstância é querida por Deus. A ignorância só nos torna massa de manobra em todos os aspectos, inclusive o religioso. Nunca tenhamos medo de abordar, de enfrentar a verdade em todos os aspectos da doutrina católica, porque todos eles têm uma razão de ser. Nenhum deles está ali porque os padres inventaram na Idade Média ou outros chavões que costumam usar. Todos têm uma razão profunda de ser. E também não sejamos instrumentos para ficar criticando se não conhecemos a causa. Porque eu sou contra isso que a igreja diz, mas você já leu, você conhece o assunto, você sabe porque a igreja se pronuncia sobre este assunto desta forma? Não sabe? Cale a boca, vai estudar. Depois venha e conversamos. Porque hoje nós temos palpites muito fáceis de ser a favor, de ser contra, sem conhecimento de causa. Não são poucas as situações em que me questionam e eu digo: não sei, preciso pesquisar, não conheço, prefiro admitir a minha ignorância do que dizer uma bobagem. Mas enfim, que tenhamos muito amor pelos conteúdos da fé, que estudemos profundamente, exaustivamente. Se Deus permitir que morramos de velhos, vamos morrer de velhos tendo um amplo campo de conhecimento ainda a ser explorado, e passaremos a eternidade descobrindo as belezas do que diz respeito a Deus e ao próximo. Vale-nos a bem-aventurada Virgem Maria, a quem foi confiada a nada fácil tarefa de educar Nosso Senhor, a sabedoria encarnada. Que ela nos dê também a perspicácia própria de uma mãe que, visando o bem do filho, não quer mantê-lo na ignorância, mas quer que ele tenha conhecimento da verdade, porque, pela terceira vez digo esta noite, a verdade é Cristo, a verdade nos liberta, a verdade nos aproxima de Deus, porque é Deus mesmo.